Olá, crianças! Na nossa aulinha de História, ainda continuamos no livro 1 para dar a conclusão dele hoje. O assunto da gente encontra-se na página 26 e fala sobre fontes históricas, sobre o registro da nossa história, sobre como é que a gente registramos a nossa história. Vamos lá? Vamos conhecer tudo direitinho para não se esquecer? Nesta unidade, a gente viu sobre alguns documentos pessoais que temos. E percebemos que eles também podem ser utilizados para obter informações sobre a gente, sobre a nossa pessoa, sobre a nossa história de vida, como a gente construiu. Por isso, os documentos, eles são registrados, eles são registros importantes que todos temos que ter e temos direitos a tê-los. Vamos conhecer alguns outros tipos de registro da história, que também elas são chamadas de fontes históricas. E essas fontes históricas, elas são utilizadas para estudar os nossos fatos do passado. E elas são diferentes entre si. Então, iremos estudar as fontes históricas, que servem para a gente conhecer o nosso passado e que elas são diferentes tipos de fontes. Algumas dessas fontes a gente sabe que podem ser materiais, como fotografias, como os documentos e como os diários. E outras podem ser imateriais, que é o que a gente chama como as lembranças dos nossos costumes. Assim, para existir, as fontes precisam ser preservadas para que outras pessoas no futuro possam ter acesso a elas. Então, vamos estudar os tipos de fontes que temos históricas, certo? Conhecê-las, que é para a gente mandar muito bem na nossa atividade. A primeira fonte de história que vamos estudar são as fontes escritas. Eita, tia, isso são tidos como as fontes materiais, tá? Por quê? Porque a gente contém ela. Então, os documentos pessoais que a tia falou para vocês no outro assunto, eles são fonte escrita. Ou seja, cartas que a gente tem são fonte escrita. Os boletins escolares, como vocês apresentaram, são fontes escritas. Letras de música que a gente tem também são fontes escritas, livros, leis, documentos oficiais, entre outros tipos de documentos. Ou seja, aonde está escrita alguma coisa, isso é tido como fonte escrita, Veja aí, uma carta que a tia está mostrando aí, é tida como fonte escrita. Certo? Então, tudo aquilo que é escrito, que serve para contar a história, a gente chama ela de fonte escrita. Entre outras, o diário, um boletim, como você viu, que a tia saiu passando, dizendo os tipos de fontes, eles são chamados de fonte escrita, ou seja, todas aquelas fontes que a gente viu, como registro, como carteira de identidade, como boletim escolar, que algum de vocês me apresentou, eles são chamados de fonte escrita. Temos também as fontes visuais. Vamos entender o que são fontes visuais. As fontes visuais são os momentos que ocorrem diferentemente em opções que podem ser registrados, como fotografia, como gravuras, como pinturas, como filmagem. Então, esses registros de fontes são muito importantes para construir a nossa história. Então, quando a gente vê uma fotografia, a gente vê uma pintura, uma pintura que alguém pintou. Quando a gente vê um filme, então isso são tidos como fontes visuais. Por quê? Porque a gente está utilizando o acesso de visualizar algumas imagens.
né? Então estamos vendo aí que existe diversidade de fontes visuais, que é o que a tia acabou de falar para vocês. Então as fontes são chamadas de fontes históricas, que ajudam sim a construir a nossa história, certo? E como a gente viu, as fontes elas são divididas em fontes materiais e imateriais. E essas fontes podem ser fonte escrita, que a gente acabou de explicar para vocês, que são exemplos cartas, vamos dizer que diários, vamos dizer que leis, que é onde está escrita alguma coisa, né? Tudo aquilo que é escrito a gente chama de fonte escrita. Vimos também que existem fontes visuais nesse instante, que até mostrou que exemplos de fontes visuais são filmes, são quadro, algum desenho que se fez. Então, isso são chamados de fontes visuais, que através das imagens a gente consegue visualizar aquela história, né, daquela pessoa, daquele período, entre outros. E agora a gente vai falar sobre as fontes orais, certo? Que são fontes que também são muito conhecidas, que também relatam a história, relatam o passado, né? Que são por meio de conversas. Que a gente diz, como assim? Como é esse tipo de fonte? Esse tipo de fonte normalmente é sobre gravação, né? Que a gente grava para poder relatar, né? E a gente só escuta, a gente só ouve aquele áudio falando sobre aquilo. Então isso é chamado de fonte oral. Por quê? Porque a gente só está escutando o relato, é uma gravação que foi feita de acordo com o que foi, ou uma contação de história de seus avós, entre outras coisas, né? Então isso é o que a gente chama de fontes orais. Por só ouve aquele relato, a gente chama ele de fontes orais. Então as fontes históricas, certo? São materiais e são imateriais. E as fontes históricas materiais são essas, que são classificadas em fonte escrita, fonte visual e fonte oral. Agora, a gente vai ver algumas fontes que são chamadas de fontes imateriais. As fontes imateriais, elas são formadas com algo inatingível, ou seja, que não se pode tocar, né? Que não é palpável, ou seja, a gente não consegue apalpar, topar. Por exemplo, vimos objetos diferentes que a gente viu já, físicos, já isso, como papel de madeira, como normalmente são transmitidos de forma de oral. Também vimos as imateriais, como festas, celebrações, danças, costumes, expressão, entre outras. Ou seja, para vocês entenderem melhor o que é fonte imaterial, que é aquilo que a gente não consegue passar, mas que é uma coisa que você vai passando de geração para geração. Como assim, tia? É uma cultura que a gente vê. E essa cultura pode estar envolvida entre o folclore, que a gente tanto fala, entre as danças, entre celebrações de festas, entre costumes. Se eu digo assim, o carnaval é uma festa, é um costume que vai se representando ano a ano. Então isso é chamado de fonte material. Se eu digo feijoada é uma comida, né? E como ela é uma comida, ela vai passando de geração em geração, de geração em geração. Ou seja, ela é uma fonte imaterial. Outro exemplo de fonte imaterial que a tia pode citar para vocês é uma dança. Quando a gente dança quadrilha, a gente dança frevo, então é chamado de fonte imaterial, porque é uma cultura que sai passando anos e anos, certo? E que a gente não consegue encaixar naquilo que a gente chamou de material, que a gente consegue tocar, a gente consegue apalpar, a gente consegue ouvir, a gente consegue ver, né? Como a tia explicou há pouco das fontes materiais. Então, a gente tem isso como fonte material. Fonte imaterial é aquilo que é algo inatingível, é aquilo que não são definidas, é aquilo que não se pode tocar, certo? A gente sabe que existe isso, essa cultura
cultura, essa dança, mas a gente não toca, né? Então, isso é o que a gente chama de fontes imateriais. São aquelas coisas que são passadas, como a gente diz, de geração em geração, e que a gente vai aprender desses costumes, dessas danças, essas festas, e a gente não toca. A gente sabe que o carnaval, como a tia falou, existe, o São João existe. Vai tocar aqui no São João, existe tocar no São João? Não existe. A gente sabe que é aquela festa que a gente está comemorando. Então, fontes imateriais são aquelas que a gente não consegue tocar, apalpar, né? A gente sabe que existe, mas que a gente não consegue fazer essa toca nela. Ela é algo que é inatingível, que a gente não toca. Então, são exemplos de fontes imateriais, são danças, festas, que podem ser religiosas ou não, né? São, como a tia falou, celebrações de festas religiosas também, né? Podemos dizer que, assim, sobre festas, uma festa que é muito conhecida aqui na nossa região, que é o Carnaval, e tem outra festa que a gente sabe que é muito conhecida na nossa região, também, que é a festa de Santo Antônio, tem o Natal, né? Então, são festas que são passadas de geração em geração. Temos também, como exemplos de fontes imateriais, as danças. A gente diz, vamos dançar quadrilha, vamos dançar forró, vamos dançar frevo. Isso é uma cultura que a gente vai passando de geração em geração. Então, ela também é tida como uma fonte material. Se a tia fala, vamos sentar e vamos apresentar algumas lendas folclóricas, né? A gente está falando de uma lenda, de algo que a gente não consegue tocar, que é uma cultura que existiu há muito tempo atrás e que vai passada de geração em geração. Então, o folclore em si também é uma renda, é o que a gente chama de fonte imaterial, certo? Não se esqueça disso. Então, temos dois tipos de fonte. A fonte material, que é aquela que a gente toca, que a gente apalpa, né? Que é resíduos humanos, que a gente pode ter como exemplo, deixa eu dizer assim, moedas antigas, ferro antigo, brinquedos antigos. Então, isso são chamados de fontes materiais. E aquelas que são imateriais, é aquelas que a gente não consegue tocar, a gente só sabe de uma geração para geração que foi passada. Como a tia está dizendo, que é o carnaval, festa de, vamos dizer, uma celebração religiosa, de uma missa do padroeiro e assim vai, certo? Então, essas são as fontes imateriais. Fontes materiais, a gente toca. Imateriais, a gente sabe que ela existe, a gente não consegue tocar, tá? Então, esses são os dois tipos de fontes que a gente viu, certo? E vimos que existem as fontes históricas, certo? Que vai desde uma carteira de vacinação, vai de uma certidão de nascimento, vai de uma carteira de identidade, como a gente viu nos documentos que a gente tirou pessoais nas fontes. Início que a tia falou que contava da sua história. Então, aí está, certo? O assunto de hoje. Logo mais nos encontramos na nossa sala de aula virtual para poder respondermos a nossa atividade.